Galera, o que está acontecendo com o Fluminense do Fernando Diniz? O Fluminense estava vencendo por 2-0 e simplesmente a equipe do Atlético Mineiro consegue achar dois gols com Vargas, Cano e Renato Augusto marcaram para o Fluminense e o Atlético Mineiro marca dois gols com Vargas. E digo mais, hein, se tivesse mais tempo, acredito que o Atlético Mineiro correria atrás da virada nessa partida. E o torcedor tá uma pilha, né, com esse resultado do Fluminense, mais um resultado frustrante. O Fluminense não consegue fazer os jogos assim que o torcedor espera. O primeiro tempo foi até bom, mas o segundo tempo o Fluminense acabou caindo no rendimento. Isso daí dá porque Felipe Melo não aguenta jogar o segundo tempo, tem que ser substituído e simplesmente o Fluminense acaba perdendo o rendimento. E tem uma coisa também que foi notada: o Fluminense precisa pensar em um lateral esquerdo, substituto do Marcelo, porque o Marcelo hoje errou muito e é bem nítido que não está aguentando mais a pressão de jogar muito tempo. E o Atlético Mineiro não jogou bem o primeiro tempo, o segundo tempo tentou voltar para o jogo, mas assim, mais o jogo, eu acredito que segundo tempo eu daria que a vitória seria do Atlético Mineiro, porque o Atlético Mineiro fez pressão, jogou bem, mas assim, faltou um pouquinho no primeiro tempo. Eu acho que se a equipe do Atlético Mineiro não tivesse feito um jogo ruim no primeiro tempo, eu acredito que essa equipe teria feito um resultado melhor, contra o Fluminense. O Fluminense tem muita coisa para ajustar e temos a volta, né, do Thiago Silva, vai ser contratado pelo Fluminense. A princípio ele não pode assinar porque ele ainda tem contrato com o Chelsea até julho, né, no caso até 18 de julho, se eu não me engano. Aí ele vai assinar o contrato com o Fluminense e vai poder estrear a partir de julho, assim que abrir a janela internacional. E temos os lances aí e os gols. O Fluminense fazendo 1-0, Breler. Essa bela jogada do Marquinhos pelo lado direito para a conclusão do Cano. Bela associação com o Douglas Costa. Marquinhos começou como lateral, né? E foi bem. Ele foi muito bem. Já tinha jogado assim com o Diniz. Diniz dobra a aposta, Marquinhos como titular na direita e funcionou. Explorou bem o corredor ali do lado esquerdo da defesa do Atlético. O Arana demorou a entender a marcação, o lado esquerdo não funcionou. E ali o Fluminense foi melhor no primeiro tempo. Uma evolução do Fluminense em relação aos últimos jogos. O Fluminense voltou a ser um time que pressiona lá na frente, que tem posse de bola, que envolve o seu adversário, que finaliza, o Everson indo muito bem, mas não teve também a competência para matar o jogo quando teve oportunidade. Abre 2-0, no segundo tempo o Cano tem uma bola ali para fazer o 3-0 e jogar aquela ducha de água fria em cima do Galo e deixou um adversário com muita qualidade vivo o jogo inteiro, e aí pagou caro por isso. Porque o Atlético tem qualidade técnica, tem intensidade. O Atlético fez algo que pouca gente também consegue fazer, que é sair de um jogo com mais posse de bola que o Fluminense. O Fluminense, em 24 jogos na temporada, só teve menos posse de bola contra o Flamengo, na semifinal do Campeonato Carioca, e agora contra o Atlético, e esse é o maior percentual de posse de bola, 57% de adversários contra o Fluminense na temporada. Algo relevante do Galo do Milito, que mostra como o time quer jogar. O Renato Augusto ali, a gente viu fazendo o primeiro gol, e esse é o gol perdido pelo Cano. Aí poderia, de fato, ter matado o jogo. O Vargas entra, com menos de 10 segundos em campo, marca esse gol. O Vargas cresceu muito de produção, sob o comando do Milito, chega a 3 gols no campeonato, artilheiro até aqui do Campeonato Brasileiro, e o Galo correu atrás. O Galo foi resiliente, mostrou força, uma grande atuação, um ótimo jogo das duas equipes. Mas o Fluminense, por jogar em casa, por ter evoluído o seu jogo, pagou caro pela falta de contundência. Se tem mais alguns minutos de jogo, olha, não sei não. Se o Galo não ia virar, hein? O torcedor do Fluminense terminou o jogo ali rezando, torcendo para acabar logo o jogo, porque por muito pouco não saiu a virada. Ainda teve defesa do Fábio ali no finalzinho, no chute de fora. Teve mais uma no chute de fora da área, não me lembro quem foi que chutou. Do Otávio. Do Otávio, exatamente. Que ele fez uma grande defesa. O Fábio, como sempre, com grandes atuações. Esse lance, né? É esse lance, né? Otávio gira e Os acréscimos já, olha aí, ó. Que defesaça do Fábio. Olha só, não é o resgate do soldado Ryan, é do soldado Vargas. Números do atacante chileno pelo Galo neste ano. Antes e depois da estreia do Milito. Antes foram 3 jogos, presença de 30%, nenhum gol. Depois da estreia do Milito, 8 jogos com muito mais minutos,
com 73% aumentou muito a presença e 3 gols marcados, Fábio. Tem uma mudança de postura ali, né? Até com relação à minutagem do Vargas em campo e confiança do jogador também, né? Acho que todo mundo sabe a qualidade que o Vargas tem, mas é um jogador que no Atlético ele oscila demais, né? Então, assim, ele talvez, né, a gente encontre jogos que ele faz muito bem, mas essa queda de rendimento também é com a mesma proporção, né? Então aí o torcedor também fica com essa pulga atrás da orelha, enfim, com relação à sequência, a temporada do Vargas, mas hoje foi importante. Chama muita atenção o lance do primeiro gol, né? Porque tem essa câmera aproximada dele. Então, assim, ele substitui o Hulk, né? E aí tem uma cobrança, porque o Hulk, né, principal jogador do Atlético Mineiro, figura importante dentro dos jogos, e aí ele entra em menos de 10 segundos, ele acaba fazendo o primeiro gol e depois em 5 minutos ali o Atlético acaba empatando. É um jogador importante, o elenco do Atlético Mineiro é muito qualificado, mas eu acho que com o Milito, acho que o Vargas retoma a confiança, aumenta a minutagem, né, como a gente está vendo nos números ali, a participação dentro dos jogos, e é um jogador que dentro da temporada pode ser muito importante, aí, principalmente nesse trabalho do Milito, né, que a gente está percebendo uma evolução individual, uma questão coletiva já bem assimilada pelos jogadores, e aí o Vargas tem potencial para entregar muito mais, talvez, do que estava entregando, por exemplo, nas mãos do Filipão. E o Milito chega a 11 jogos seguidos, sem perder, vinha ali naquela sequência, 4 vitórias consecutivas, mas hoje, pela maneira como o jogo se desenvolveu, o Galo saiu com um empate ali com sabor de vitória. Empate contra o Fluminense fora de casa, o Fluminense que subiu de produção, e pela atitude do time. O Milito foi muito feliz nas substituições. Ele coloca o Rômulo no lugar do Gemerson. O Gemerson tinha tomado o cartão amarelo. Rômulo estreando como profissional, 20 anos, personalidade, jogou muito, ajudou a iniciar essa jogada de gol, do segundo gol do Vargas. E ali o Igor Gomes entra muito bem, também participa. Ele quem lança a bola no primeiro gol do Vargas, um bolão dele. E por outro, o Vargas principalmente, né, que acabou sendo o herói com 2 gols. E do lado do Fluminense, o Diniz também fez boas mexidas, o Renato Augusto entrou, fez gol, uma boa participação ali no campo ofensivo. O Alexander também recupera a bola num erro de saída de bola do Everson. Mas a mexida que não funcionou comprometeu demais, que foi a do Terence. O Terence tinha marcado o gol contra o Sampaio Corrêa no meio da semana, pela Copa do Brasil, estava com confiança. E aí, para mim, faltou muito, o Diniz sentiu muita falta do André, porque geralmente uma mexida que ele faz, quando algum homem do meio campo cansa, ele coloca o Lima ali mantém a pegada no meio, mantém a qualidade de passe, só que como o Lima estava substituindo o André como titular, já estava ali em campo e cansou, ele olhou para o banco, quem eu vou colocar? Deixa eu aproveitar o Terence pelo momento, só que pelas características do Terence, o jogo pedia outro tipo de jogador ali, pedia um jogador mais combativo e o Terence acabou dando espaço que foi fundamental para o Galo encontrar o empate. Antes do jogo, confusão. A gente viu aí que o jogo foi bom, 4 gols, outras chances, mas olha aí, torcedores do Galo tentando tirar a faixa da torcida do Fluminense, e aí correria, briga, violência. Tem uma falha de segurança aí, né, Abel? Porque não pode... As torcidas se encontrarem assim, né? Não, e não pode a vez que ali os torcedores chegam sem nenhum bloqueio, sem nada. Então, essa possibilidade de um encontro, de tirar a faixa do outro, evidencia que a segurança não foi bem planejada também. E falha principalmente, na minha opinião, de educação. Claro. Falta de educação, de civilidade, de vândalos que vão ao estádio somente para causar confusão, para brigar, para promover aí essas cenas de violência. Quase sempre ou sempre os mesmos. Sim, as pessoas, as autoridades têm as imagens, se quiserem, vão atrás, identificam e nunca mais esse tipo de gente vai ao estádio. Na Inglaterra fizeram isso, muitos anos atrás. Aqui no Brasil não fazem. Galera, um jogo aí, né? O primeiro tempo foi do Fluminense, o segundo tempo foi do Atlético Mineiro, que o Hulk saiu. O Hulk não tem jogado tão bem, é um jogador que se movimenta bastante, mas não tem sido aquele Hulk artilheiro, né, que se espera. O Vargas tem entrado no segundo tempo, tem entrado bem. Hoje entrou e marcou 2 gols, com 10 segundos em campo ele marcou um gol pelo time do Atlético Mineiro. E o Fluminense precisa melhorar, principalmente a parte defensiva.
porque toda vez que sai o Felipe Melo, a equipe do Fluminense sempre toma gols. Você vê que é gols de bola aérea, que jogadores na área que não tem aquela certa jeito para poder fazer marcação. O Fluminense tem tomado muitos gols assim, tem preocupado um pouco, e o Cano também tem preocupado, porque o Cano tem perdido gols, ele não costuma perder, né? E tem outro fato também do Marcelo, na minha opinião, o Marcelo tem sofrido bastante problema físico. O Marcelo, ele também não consegue jogar os dois tempos, é um bom jogador, tem toque de bola, mas infelizmente o futebol não é só habilidade, precisa também de físico, e o Marcelo, pela idade que ele já tem, é difícil conseguir jogar 90 minutos com intensidade, é impossível quase, né, a gente falando assim, é muito calor também, é jogos que correm muito e fica difícil para o Marcelo, e Marcelo errou bastante passe nesse segundo tempo, errando bastante, na minha opinião prejudicou um pouco o Fluminense, e o Milito foi muito feliz nas substituições, principalmente a do Vargas, que entrou e marcou o gol, os gols, né, que deu o empate à equipe do Atlético Mineiro, que por pouco, né, se o juiz dá mais tempo de acréscimo, não sei não, eu acho que o Atlético Mineiro teria virado esse jogo. O torcedor do Fluminense que estava vendo 2-0 estava feliz, pensou que o jogo estava resolvido e parecia que estava resolvido, mas no final do jogo o torcedor torceu para o jogo terminar, porque senão poderia ter saído com a derrota, lembrando que o jogo foi em Cariacica, no Espírito Santo, devido ao show da Madonna no Rio de Janeiro, em Copacabana. No caso, a prefeitura, as autoridades, falou que não poderia ter jogo, né, devido ao grande número de torcedores, pudesse ter algum tipo de confusão, né, já que não é tão distante assim também, né, e na minha opinião isso daí prejudicou um pouquinho o time do Fluminense. O Fluminense vai ficando apenas com uma vitória no Campeonato Brasileiro, 2 derrotas e 2 empates. O Fluminense fica com 5 pontos, e já a equipe do Atlético Mineiro fica com 9 pontos, mesmo número de pontos do Botafogo, que é o líder do Campeonato Brasileiro pelo número de saldo de gols. No caso, o Botafogo é pelo número de vitórias. O Botafogo tem 3 e a equipe do Atlético Mineiro tem 2 vitórias. E o Fluminense pode cair mais na tabela de classificação caso as outras equipes que jogam na rodada vençam. E a situação do Fluminense não é das melhores, né? Os últimos jogos não têm sido tão bons assim para o Fluminense, que vem de uma derrota e um empate. E o Fernando Diniz só vai poder ter o Thiago Silva somente em julho. O jogador não vai poder ser inscrito, lembrando que ele ainda tem contrato com o Chelsea, que termina agora em julho, e provavelmente ele só vai poder jogar a partir de julho, que vai abrir a janela, e ele vai poder ser inscrito para poder jogar pelo Fluminense. Até lá, ele só vai ficar mesmo observando aí, treinando junto ao Fluminense, né? A princípio, né? Parece que ele já vai vir para o Brasil, para poder se juntar ao elenco do Fluminense já nos próximos meses, né? E vamos ver se o Thiago Silva também vai aguentar a pressão do futebol brasileiro. Lembrando que no Chelsea o Thiago Silva joga com geralmente o sistema de 3 zagueiros, que na minha opinião facilita um pouquinho a vida dele, não precisa se desdobrar tanto na marcação, correr tanto, né? E já que no futebol brasileiro é muito calor, e esse sistema de 2 zagueiros eu acho que pode atrapalhar um pouquinho, ainda mais se jogar ele e o Felipe Melo, não vai ter nenhuma condições de ter os 2 jogadores, já que provavelmente vão ter que ser substituídos no segundo tempo, galera. E o jogo terminou assim, né? Terminou 2-2, resultado ruim para o Fluminense, o torcedor reclamando bastante aí do Fluminense ter cedido o empate para a equipe do Atlético Mineiro.